Graças a Deus. É com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres por mais essa oportunidade que Deus nos concede de podermos estar mais uma vez para compartilhar com você o comentário bíblico das escolas dominicais, aonde nessa oportunidade teremos a lição de número 10, que vai falar sobre o batismo no Espírito Santo. Temos a honra de podermos comentar essas lições, que foi escrita pelo nosso comentarista, o professor Lorival, dessa lição do segundo trimestre, e estamos alegres por ver quanto Deus tem operado, abençoado. São lições maravilhosas, na qual Deus tem agraciado o seu povo sobre a doutrina da salvação. E estamos já na 10ª lição sobre o batismo no Espírito Santo. Será no dia 5 de junho deste 2022. E temos aqui o texto áureo, que diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Queridos irmãos, nós sabemos que a promessa do Espírito Santo, ela foi se cumprida no dia de Pentecoste. E nessa lição nós estaremos vendo as formas, a maneira, como que é o batismo no Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós sabemos que ele é o Consolador da Igreja, na qual opera e está atuando na Igreja do Senhor Jesus Cristo, aquele que está adornando a noiva para o encontro do Senhor Jesus Cristo, quando descer para buscar a sua noiva. Paulo, escrevendo no capítulo 4, verso 30 do livro da carta aos Efésios, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual está selado para o dia da redenção. Também Paulo, escrevendo no capítulo 5, verso 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos de termos um conhecimento, a nossa fé, arrependimento e conhecermos Jesus Cristo como Salvador e termos uma vida de renúncia, uma vida de transformação. Após nós termos Cristo, aceitarmos Ele como Salvador, passarmos a ter uma vida de transformação, logo em seguida nós passamos a sermos cheios do Espírito Santo. E nós vamos decorrer aqui nesta lição, a verdade prática diz assim: o batismo no Espírito Santo é a promessa de Deus de revestimento de poder na vida do crente para cumprimento da missão. Graças a Deus. Sabemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder dado e otorgado por Deus na vida do crente para que ele possa receber mais uma porção dobrada para ser impelido pelo Espírito Santo, ou seja, ao campo missionário, ao louvor, ao testemunho, à pregação da palavra de Deus. É uma forma da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Atos, do capítulo 1 ao versículo 8. Nós temos ali uns textos bíblicos que vai falar sobre um tratado em que o Lucas fez com Teófilo a escrever acerca das coisas que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. E nós temos ali qual Lucas escreveu, o livro de Atos, que é o livro dos apóstolos.
E nós temos aqui os objetivos gerais: mostrar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. Nós sabemos que essa promessa ela foi cumprida no dia de Pentecoste. Nós vemos na Bíblia Sagrada que quando Jesus Cristo veio a esta terra, ele cumprindo o seu ministério, cumprindo a justiça de Deus, e agora quando ele estava perto de ser crucificado, Jesus Cristo foi ao Calvário, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E por espaço de 40 dias esteve com seus discípulos, a qual a Bíblia nos dá testemunho que Jesus Cristo aparece por diversas pessoas e aparece aos seus discípulos, dá instruções, dá formas e mandamentos para que eles pudessem seguir. Em Lucas, no capítulo 24, verso 49, Jesus faz a promessa dizendo: eis que envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Observe que Jesus Cristo dá este mandamento aos seus discípulos para que eles esperassem a promessa do Pai em Jerusalém e que eles não se ausentassem de Jerusalém, que ali seria o centro aonde eles receberiam esta promessa. Jesus Cristo fica por espaço de 40 dias com seus discípulos. Após os 40 dias, Jesus vai, assunto ao céu, sobe para o céu, e os discípulos vão para o cenáculo esperar a promessa do Pai. E nós vimos que ali os discípulos esperam cerca de 10 dias para cumprir-se o 50º, que é o dia do Pentecoste. Nós vimos que os discípulos estão ali reunidos e esperando esta promessa. A gente observa que, segundo nós vimos comentário, que cerca de mais ou menos 500 irmãos estavam ali no cenáculo, e por decorrência dos dias, alguns não suportaram esperar esta promessa. Mas os discípulos e mais alguns irmãos, cerca de 120 pessoas, esperavam a promessa do Pai. Observa que Jesus Cristo, ele em sua palavra diz que iria ao Pai e rogaria para que mandasse o Consolador. Ou a palavra rogar nos dá o sentido de pedir com persistência. Aquele que estava lá em cima pedindo, dizendo: Pai, manda o Espírito Santo, com intensidade, rogando a Deus para que mandasse o Espírito Santo da promessa. E nós vimos que embaixo os discípulos estavam clamando e pedindo a Deus, e através de Jesus Cristo, que enviasse o Consolador. E nós vimos que, cumprindo-se o 10º dia, estavam todos reunidos. E a Bíblia diz que de repente veio do céu como um som veemente e impetuoso, como um vento, som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistos como línguas repartidas de fogo sobre a cabeça de cada um, das quais estavam ali dentro do cenáculo. E a Bíblia diz que foi um movimento extraordinário, onde foram vistos línguas repartidas de fogo. E nós sabemos que no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que em Jerusalém havia uma festa e estavam ali diversas nações, cerca de mais ou menos umas 16 a 17 nações, línguas diferentes. E os que estavam pelo lado de fora do cenáculo viram este movimento e alguns disseram: olha, está falando na nossa língua. Outros disseram: não, ele está falando na minha língua. E alguns começaram a criticar e a zombar do que estava acontecendo e dizer: não, eles estão embriagados. E nós vimos que Pedro, cheio do poder, da presença do Espírito Santo de Deus, ele levanta e começa a discursar e dizer: varões galileus, nós não estamos embriagados. Isto é que está escrito no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do verso 28, que diz:
e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Veja que o apóstolo Pedro recebeu esta autoridade para anunciar naquele momento a mensagem genuína do Evangelho. A primeira pregação que nós vemos pelos discípulos foi essa, no dia de Pentecoste, na autoridade e no revestimento por ser cheio do Espírito Santo e foram batizados. Pedro recebe esta autoridade e começa a pregar, a testificar sobre o ministério de Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre o que os judeus fizeram com Jesus, mas que Jesus havia ressuscitado, aparecido a eles e enviado por eles esta promessa do Espírito Santo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que nós sabemos que o homem em si não consegue ter autoridade se não for dada por Deus. Veja que o apóstolo Pedro, após ser revestido do batismo com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele é impulsionado por uma autoridade e aonde prega a palavra de Deus. E nós vimos ali que após a mensagem, a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Veja que ali nós vimos que a pregação fez com que aquelas pessoas chegassem e disseram: o que faremos para nós ser salvos? Como nós precisamos fazer? Pedro, naquele momento, orienta eles que eles deveriam vir e entregar-se a Jesus Cristo. Naquele momento, eles sentiram, aquelas quase 3.000 almas, sentiram-se a necessidade de se entregar a Jesus Cristo. Veja o que o poder do Espírito Santo é capaz de fazer. Sabemos que, trazendo para os nossos dias atuais, nós precisamos de buscar este poder, de permanecermos nesta graça, nessa dimensão espiritual. Estamos vivendo num tempo em que há poucas conversões. Por qual razão? Nós sabemos que muitas pessoas não estão tendo o Espírito Santo. No começo desse vídeo eu disse que devemos entender, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, naquele momento o Espírito Santo se apodera da sua vida, ele é cheio do Espírito Santo. Às vezes alguém pensa: mas eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo. Nós temos conhecimento, temos pessoas que eles ainda não foram batizados com o Espírito Santo, mas eles são cheios do Espírito Santo. Eles pregam, eles cantam, eles visitam, eles anunciam as obras, as ações deles são comprovações de pessoas que estão cheias do Espírito Santo, embora ainda eles não foram revestidos com o poder do Espírito Santo. O que quer dizer, quando a pessoa é batizada, ele veste uma vestidura nova espiritual. Não quer dizer que ele não, eu não tenho o Espírito Santo. Não, você tem o Espírito Santo, você ainda que não foi batizado, você tem o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com a sua salvação, porque a salvação, quer dizer, não é só quem é batizado que é salvo. Não, a salvação não tem nada disso. Desde quando nós entregamos a Jesus Cristo, aceitamos a Ele como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele passa a fazer morada em nós. Ele passa a habitar na nossa vida, ele passa a estar conosco. Então, você que ainda não é batizado, mas pode continuar pedindo a Deus para ser batizado, porque no momento certo, ele vai batizar você com o Espírito Santo. E aqueles que foram revestidos de poder, o batismo com o Espírito Santo, eu tenho em memória que quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a gente passa a ter assim mais uma visão das coisas espirituais. A gente passa a se relacionar. Primeiro que eu me lembro, quando recebemos o batismo, a primeira coisa que entra na nossa mente, no nosso coração, é um desejo de ser mais crente, um desejo de ter uma vida mais de renúncia, um desejo de abraçar as coisas de Deus. Vamos dizer, é um fogo que ele entra no nosso coração
e ele queima os nossos ossos e nos impele a ter mais vontade pelas coisas espirituais. Então sabemos que essa promessa de Deus, ela se cumpriu no dia de Pentecoste e ela permanece até o dia de hoje para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que o Senhor continua derramando do seu Espírito, ele continua batizando pessoa, continua levantando pessoa, continua dando dons espirituais. Existe uma doutrina chamada sensacionismo, que eles acreditam que o movimento, os dons espirituais se encerraram no dia de Pentecoste. Nós não acreditamos nessa doutrina, nós somos assembleianos, acreditamos que a atuação do Espírito Santo, ela continua com a igreja até os dias atuais e permanecerá até o dia do arrebatamento da igreja. Temos aqui o segundo tópico, aprender alguns princípios bíblicos genuínos do batismo no Espírito Santo. Nós estaremos aprendendo. Entender o terceiro tópico, entender que o batismo no Espírito Santo complementa